Meus irmãos, às quartas-feiras, geralmente nós temos séries de mensagens que elas são independentes do domingo. Mas não essas quartas-feiras. Nós vamos fazer o mês inteiro do mês da família. Essa família não existe. É o tema do mês inteiro. Então, aos domingos, nós teremos os cultos especiais. E às quartas-feiras, o nosso tema continua sendo: essa família não existe. Nós vamos tratar de família. Todos os cultos na nossa Igreja Batista em Araçás. No domingo passado, tivemos aqui um belo de um testemunho. Então, se você não assistiu, volta lá no nosso canal do YouTube, dá play, não esquece de curtir, mas dá um play lá, assiste o testemunho. Foi um testemunho muito bonito, muito impactante, um testemunho que falou muito conosco, um testemunho que mostra quantas reviravoltas uma vida pode ter, até que Deus coloque essa pessoa onde Ele quer. Vai lá, você não vai se arrepender. E esse mês da família não é um mês da família somente na Igreja Batista em Araçás. Nós batistas comemoramos o mês da família nesse mês de maio. E a família é um projeto de Deus, né? Quando a gente abre a Bíblia, uma das primeiras informações que nós temos é a construção de uma família. Então, desde os primeiros versos da Bíblia, a família, ela já está presente. São muitas famílias que são citadas na Bíblia. Aliás, não é à toa que nós encontramos na palavra de Deus tantas genealogias. Fulano que gera cicrano, que gera beltrano, que chega em fulano, e fulano de tal, e fulano aquilo outro. A Bíblia, ela é cheia de informações que tratam de família. Toda vez que você abre Números e que você começa a ler um monte de nome, ali são citadas as famílias. Toda vez que fala a tribo de Levi, a tribo de Judá, nós estamos falando de família, gerações a partir. E a palavra de Deus, ela fala bastante de família. E como essa é a primeira mensagem, né? Não é como foi domingo passado, que foi um testemunho, né? Nós vamos ler um causo da primeira família da Bíblia. Então eu vou te pedir para você abrir em Gênesis no capítulo 4. Gênesis no capítulo 4. Nós vamos ler os 8 primeiros versos de uma história de uma família que sofreu bastante. Uma família que sofreu muito. E na Nova Versão Internacional, o texto é narrado da seguinte forma: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Imagina essa cena, meus irmãos. Presta atenção. Nós temos dois irmãos. E esses dois irmãos, obviamente, tiveram um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe tiveram uma intimidade com Deus
que ser humano nenhum ainda teve. Esse casal, eles caminhavam com Deus. Eles estavam com Deus face a face. É uma intimidade absurda. Mas em certo momento, esse casal, ele decidiu conhecer o bem e o mal. Preste atenção. A palavra conhecer na Bíblia, ela é uma palavra que substitui uma outra. Porque quando a Bíblia fala de conhecer, ela fala de ter intimidade. Quando o marido, quando o noivo e a noiva se entrelaçam em casamento, o rapaz conhece a noiva, de acordo com o texto bíblico. Aqui o texto, em Gênesis, trata por algo parecido. A humanidade preferiu conhecer o mal com intimidade. Não é que eles queriam saber o que era maldade. Eles queriam, de alguma forma, participar dessa maldade com intimidade. Em vez de preferir continuar vivendo uma vida com aquele que é o melhor de todos, que é o nosso Deus, o incriado, o próprio amor, eles preferiram conhecer o antagonismo a esse Deus, ter intimidade com aquilo que é antagônico a Deus. O primeiro casal buscou essa intimidade com a maldade e Deus disse: bom, vocês que são íntimos da maldade não podem viver nesse jardim de bondades, afaste-se de mim. E esse primeiro casal se afastou de Deus. Não é que Deus os colocou para fora, mas Deus não habita no pecado. E esse casal não podia mais habitar na perfeição. E foi afastado de Deus. Mas o Senhor ainda teve uma infinita misericórdia desse casal. Não só os poupou da morte, porque foi essa a promessa que Deus deu. Se pecar, certamente morrerás. Você vai morrer se você pecar. Eles não morreram imediatamente, mas começou uma vida para a morte. Mas a misericórdia de Deus ainda os poupou. E eles puderam retomar a sua vida. E o retorno da vida ordinária se inicia mais ou menos no capítulo 4 de Gênesis. Foi um retorno, tentar voltar à normalidade. O título da nossa mensagem hoje é: desde os primórdios até hoje em dia, a gente vê problema nas famílias. Não cantem, por favor, depois da mensagem. Não é o título de uma música. Mas o que a gente percebe é uma humanidade convivendo em família, com erros e acertos. E a primeira coisa que a gente identifica nessa passagem é que depois da queda, o casal procurou novamente ter um lar. O verso 1 e o verso 2 diz isso. Bom, os problemas já aconteceram, as coisas já aconteceram, e agora? Bom, agora nós vamos nos reestruturar. O casal conversou por não sei quanto tempo e tiveram filhos. A Bíblia relata 2 desses filhos aqui nesse momento. Os famosos Caim e Abel. Quando eles tiveram filhos, eles ainda comemoraram. Caim, Deus teve misericórdia de nós, nos deu um menino. Olha, outro, esse aqui vai ser o Abel. 2 meninos, os meninos trabalhadores. Um foi cultivar a terra, o outro foi cuidar dos bichos. Não eram 2 moleques, não eram 2 folgados, eram 2 meninos trabalhadores, 2 exemplos de meninos provavelmente que não davam trabalho. Onde abundou o pecado de Adão e Eva, superabundou a graça de Deus. Deus ainda deu ao casal filhos. E esses filhos, bênção. O casal, não sei por quanto tempo, conviveu com aqueles meninos, andando juntos,
indo para lá e para cá, não sabemos, a Bíblia não relata como é que foi esse processo, a Bíblia não explica como é que foi esse processo, mas sabemos que um trabalhava e o outro também trabalhava. O casal agora celebrava uma família com filhos, celebrava a misericórdia de Deus em suas vidas, celebravam não serem somente os dois até a morte, mas celebravam a terra, celebravam o mundo, celebravam, bom, é isso, Deus nos poupou a vida, vamos viver, e viveram, e caminharam essa vida. Meus irmãos, todos nós passamos por algum tipo de revés na vida. Davi com Betseba fez algo terrível. Engravidou a esposa de praticamente um amigo e ainda matou o amigo. Chorou, pranteou, o bebê morreu. Davi se levanta e continua vivendo a sua vida. Sabe, nós passamos por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos complicados nas nossas famílias. Eu não estou aqui para dizer se você está, esteve ou estará. Quem sabe a temperatura do fogo é a parte de baixo da panela. Todo mundo sente dor de alguma forma. Eu não estou aqui dizendo qual é a forma certa de sentir dor. O que eu estou dizendo é, a sua dor vai passar, porque Deus tem misericórdia de nós. E nós vamos continuar vivendo como família, porque Deus tem misericórdia de nós. Imagina, você ouvia Deus, de repente para de ouvir Deus com aquela intimidade. Mas você ouve uma criança falando mânica, falando, como a Joana fala, coneta, ao invés de falar cometa. E essas palavras erradas soam como uma melodia, com uma harmonia perfeita nos nossos ouvidos. A gente pede para repetir. Como é que é, meu amor? Coneta. Agora ela está sem o dente de baixo, perdeu hoje. Coneta. É mesmo, que bonitinho Coneta, né? Vamos ver como é que é o Coneta aqui no YouTube. Aí você coloca lá os vídeos do Coneta, e ela fala, e ela olha para o céu. Aí eu tenho um aplicativo aqui que mostra o céu, e ela fica olhando para o aplicativo, tira para ver se o céu está daquele jeito mesmo. Mas papai não está, não está, é um aplicativo. E a gente acha a coisa mais linda. E aquele casal teve essa oportunidade de contar como é que era o paraíso, como que era estar perto de Deus. Mas depois da comunhão veio o mal. Ao que parece, o casal continuou tendo algum tipo de, como é que eu vou dizer? Mesmo após o pecado, continuaram adorando a Deus de alguma forma. Não se sabe como, mas esse casal deve ter mantido essa prática a ponto dos filhos também fazerem isso. Ter um altar, algo parecido com altar, algo semelhante, e oferecer a Deus alguma coisa. É muito claro de entender que esse casal disse, olha, nós é que erramos, Deus não é mau, Deus é bom, e é digno de ser adorado. Esse casal aparentemente não errou na criação dos filhos. Esse casal, aparentemente, instruiu os filhos no caminho que se deve andar. Esse casal, muito provavelmente, mostrou como seria algo parecido com o processo de oferta a Deus no altar. Só que aqui teve uma distinção, não do que foi oferecido, mas da forma como foi oferecido. Não é que Deus prefere vísceras a vegetais. Não é isso. Não confunda isso. Mas o texto é claro quando diz que Caim levou algo e Abel levou o melhor. Caim levou o que tinha. Abel
ofereceu o melhor que tinha. Por isso Deus aceita a oferta de Abel. Porque ele não deu o que restava, mas das primícias. Provavelmente, o coração de Caim já maquinava algum tipo de maldade, algo como usura, ou algo nesse sentido. Não sei. Eu sei que Abel não poupou o melhor para oferecer a Deus. Como nós estamos ensinando os nossos? Será que nós estamos observando como eles têm oferecido as próprias vidas no altar do Senhor? Porque nós temos que ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Nós somos agora isso. Nós somos isso. E eu volto então um passo atrás, porque quando a gente aponta o dedo para o outro, nós temos pelo menos 3 dedos apontados para a nossa cara. E como está a nossa vida? Será que nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Será que Deus tem aceito o nosso sacrifício? Nós fizemos aqui uma série de orações não respondidas, onde eu e o pastor Ricardo explicamos que sim, Deus rejeita oração. E não, oração não é alimento. E eu já vi justo sem resposta. Só lê Hebreus. Como está a nossa vida? Como está a nossa devoção? Como que nós temos levado as nossas famílias a se devotarem ao Senhor? Será que os nossos filhos ou os nossos parentes, quando olham para nós, será que eles veem o sal da terra? Será que eles veem luz do mundo? Será que quando nós somos observados, será que nós somos aquilo que alguém espera ser? Será que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus? Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que fazer essa autoanálise, ela precisa ser diária. Porque ninguém peca de repente, e o texto aqui é muito claro, ninguém peca de repente, o pecado não acontece no estalo, é um caminho igual um degradê, do azul para o amarelo, ele vem se encontrando, e você não sabe aonde começa a mistura e onde termina a mistura, você sabe que uma hora estava amarelo, e outra hora não está mais. Será que nós temos observado os nossos tropeços? Caim não observou. E depois do mal, a primeira morte de um ser humano registrado na Bíblia. Imagine o coração desses 2 rapazes, jovens, não sei a idade. Um cheio de fúria e maldade, e o outro cheio de bondade e esperança. Um cheio de malícia, já maligno. O outro confiando no irmão. É meu irmão. Deus havia avisado, olha, domine-se. E Ele fala para nós, domine-se. Domine-se. Para pecar, basta 1 segundo. Caminhamos, não percebemos esse momento de encontro, aí pecamos. E o que foi feito não pode ser desfeito. Deus diz, o sangue do teu irmão clama. E o sangue do teu irmão, meus irmãos, significa muitas coisas, mas um dos significados é, toda a geração que viria pelo seu irmão clama. Por quê? Seu irmão não vai ter uma geração. Seu irmão não vai ter um sobrenome. Seu irmão não vai ser da árvore genealógica de ninguém. Por conta do seu egoísmo, Caim.
Agora imagine esse casal, que vivia no jardim, encontrava Deus na viração do dia, errou, a graça de Deus superabundou, tiveram filhos, viviam uma vida feliz, e de repente, faz algo que até então a Bíblia nunca tinha nomeado: um velório. Imagina o coração desse casal. Imagine o sofrimento desse casal. Meus irmãos, esse tipo de mensagem é importante para mostrar que a Bíblia, ela apresenta muitos casos de família, que não é muito diferente do telejornal de hoje em dia. Não é muito diferente dos gabinetes que nós vemos hoje. A Bíblia não nos apresenta famílias perfeitas. A Bíblia nos apresenta um monte de ser humano imperfeito, que mesmo em suas imperfeições, são usados por Deus. Nós, com nossas imperfeições, nós podemos ser usados por Deus. Deus ainda tem misericórdia de nós. Deus insiste em ser infinitamente misericordioso. Mesmo com todos os problemas que a gente vive, mesmo sendo, às vezes, um pai ruim, uma mãe ruim, um filho de qualquer maneira, Deus ainda insiste em derramar perdão a todo aquele que se arrepende. Todo que se arrepende. Deus fez isso inclusive com Caim. Quando Caim termina sua atrocidade, Deus o pune. E agora, Caim é afastado do núcleo familiar. Adão e Eva, eles são afastados do jardim. E agora Caim é afastado desses dois. É um afastamento depois do outro. Caim se afastou ainda mais. E disse: eles vão me matar. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus diz: ninguém vai tocar em você. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é infinito em misericórdia, amoroso, gracioso, precioso é o nosso Deus. Nós adoramos a um Deus que é todo-poderoso, tem poder de destruir tudo o que Ele construiu com a tua palavra, mas prefere amar. Eu gosto de repetir: Deus não precisa de mim para nada. O contrário já não é verdadeiro. Eu preciso de Deus para tudo. Não há nada que eu faça que não seja pela misericórdia de Deus. Estar aqui em pé hoje, não ser fulminado pelo Senhor, é pela misericórdia de Deus. Abrir a palavra de Deus e falar para vocês é pela misericórdia de Deus. O slide funcionar é pela misericórdia de Deus. Mas a história do casal não acabou aí. Se você avançar um pouquinho mais em Gênesis, no capítulo 4, versos 25 e verso 26. Presta atenção. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Desde os primórdios até hoje em dia, a misericórdia de Deus continua inesgotável. Meus irmãos, olha que maravilha que nós lemos aqui. A partir de Sete, a reunião comunitária para adorar o Senhor passou a existir.
Não era mais eu vou construir um altar e vou apresentar algo nesse altar. Não, o nome do Senhor começou a ser invocado. Vamos nos juntar, vamos nos aglomerar e vamos adorar o nome do Senhor. A partir daquela barriga fértil que deu à luz a um morto e a um assassino, agora nasce um pastor. Enos tem uma tradução que é semelhante a Adão, tem uma tradução parecida com a humanidade. O neto de Adão recebeu o nome em homenagem a Adão. Foi por meio dessa descendência que o culto público começou a acontecer. Agora o nome do Senhor não é mais só adorado, ele é proclamado publicamente. Onde abundou o pecado, mais uma vez superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. E bendito seja Deus que insiste no amor. Bendito seja Deus que Ele insiste em me amar. Por mais que eu peque, quando eu me arrependo, Deus me perdoa. E não ache que Deus pensa que Ele é bobo por causa disso. Porque a gente acha. Quantas vezes eu vou te perdoar? Você acha que eu sou bobo? Deus não se sente bobo. Toda vez que eu peco, eu falo: Deus, nem sei o que te dizer. Deus, me perdoa? Aí eu falo: boa ideia, Deus, me perdoa, me ajuda a não errar mais. Por favor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou um ser humano caído. Deus faz assim também com a nossa família, meus irmãos. Esse exemplo aqui da primeira família que é registrada na Bíblia, esse é para mostrar que Deus também faz assim conosco. Eu não sei qual que é o seu histórico familiar. Eu não sei. Não sei se teve agressão, não sei se é um histórico de mentira, não sei se é um histórico de traições, não sei se é um histórico de trapaça, não sei se é um histórico de assassinato, não sei. Para te falar, a não ser que você queira contar, não é da minha conta. Eu sei que todas essas histórias tem na Bíblia. Todos esses tipos de família são constadas na Bíblia. E Deus perdoou todos. Resolveu todos os problemas. Deus deu mais uma chance a cada um que pediu misericórdia. Se você está me ouvindo aqui, se você está me ouvindo aí na internet, é porque isso é possível para nós. É Deus falando conosco que tem jeito para a gente. Deus fala conosco que a rica misericórdia dele pode nos alcançar, como está lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 4. E fala também lá em Hebreus 4,16, para a gente se aproximar do trono da graça com confiança, para alcançar misericórdia. Vou pedir para você ficar de pé. E para que você nunca deixe de invocar o nome de Jesus. Porque isso não é só uma bênção, isso é um privilégio. Isso não é uma mandinga, em nome de Jesus. Isso é graça. Isso não é uma sede para dar certo. Isso é a misericórdia do Senhor que foi derramada. E hoje a gente pode levantar a voz aos céus e agradecer e orar a esse Deus maravilhoso. Curva a sua cabeça, vamos falar com esse Deus maravilhoso então. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, foi lida aqui tua palavra, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque nós podemos cultuar livremente, Pai. Muito obrigado porque o Senhor insiste em sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom e continua sendo bom e é eternamente bom. Muito obrigado por tua bondade, muito obrigado pela paz, muito obrigado pela Igreja Batista aqui em Araçás. Muito obrigado, Pai, porque mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas famílias imperfeitas, a tua perfeição nos alcança. Pedimos para que o Senhor nos oriente e nos guie,
E que esse mês da família, Pai, fale conosco de forma potente. Que a gente venha, a partir desse mês de maio, para que nós sejamos famílias diferentes. Que sejamos reflexo do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações estejam com todas as famílias da terra, até que o Senhor venha. Amém.